A chama fica acesa, como nós temos as nossas velas acesas quando expomos o Santíssimo, quando temos o Santíssimo Sacrário. Então a Eucaristia também para nós é esta sarça ardente, né? E diante dela a gente tem que tirar as sandálias, né? É descalço, né? Para poder dizer que é adentrar para além do deserto. Isso para nós é um pouco complexo, né? Porque nem sempre esta atitude ela é fácil, né? Porque nós temos que sair da nossa zona de conforto, né? E sair de uma zona de conforto, a gente dá tudo para não sair. E esta é uma exigência, né? É uma exigência do desapego, do silêncio, da solidão, da oração, do deserto, né? Então são palavras que não poucas vezes elas entram no nosso ouvido e nem sempre a gente sabe lidar com elas, né? A solidão, por exemplo, é um bem imenso, mas nós não sabemos ficar conosco mesmos, né? Queremos viver 120 anos, mas às vezes a gente não sabe o que faz num domingo à tarde. Nós somos assim. Então a gente quase que poderia dizer que é um treinamento constante, né? E aqui é um pouco esse lugar onde nós chegamos, acendemos a nossa luz interna, apagamos o farol e nos voltamos um pouco para dentro de nós mesmos, né? Uma realidade também nem sempre tão fácil, né? Porque nós encontramos os nossos bichos dentro de nós e não é muito agradável, né? Só que a gente tem que enfrentar. Só que a gente tem que ser corajoso e corajosa. É aquela palavrinha. Provavelmente tenhamos fé, mas talvez o que nos falta é coragem. Então é um momento de afago. Não é um momento de plumas e paetês, nem pompas e circunstâncias, nem fogos de artifícios, né? Nem sucessos, nem grandezas. É pelo contrário, né? É uma atitude de profunda singeleza e simplicidade, né? Então nós vamos mudar um pouquinho o nosso esqueminha. A gente tem sempre adoração depois, mas nós vamos iniciar hoje com esse momento de adoração, uma pequena palavrinha e um momento para nós irmos nos acostumando com o nosso silêncio, né? Às vezes, para fazermos o silêncio nas nossas casas, nem sempre é tão fácil. Nós fazemos o silêncio sozinhos, nem sempre é tão fácil. E quando fazemos isto em família, quando realizamos essa delicadeza do espírito, aí começam a surgir dentro de nós uma realidade nova, né? A qual a gente se deixa tocar por ela, né?
E aí o silêncio ele vai se tornando uma palavra agradecida. De início ele nos causa estranheza, né? Mas a nossa sociedade é uma sociedade do barulho, e que provavelmente, num futuro a médio prazo, o silêncio será um produto muito escasso, né? E por isso a gente é convidado a saborear esse silêncio, por mais difícil que ele possa parecer para você, né? Mas deixa a dor doer, né? Não perca a paciência com você mesmo, né? Porque às vezes a gente tenta um pouquinho e dentro desse pouquinho, eu não nasci para isso não, né? Todos nós nascemos para isso, porque nós viemos do silêncio de Deus, né? Então o silêncio ele deve sempre preceder a palavra, né? E o silêncio deve sempre vir depois da palavra, né? Então é um produto de altíssima qualidade. Vai desarmando o nosso olhar. Nosso coração vai ficando pouquinho a pouquinho mais aquecido, né? Nós vamos tendo mais facilidade para irmos para regiões onde que o ar é rarefeito, os altos das montanhas, né? É um trabalho de escotismo, viu? Calma, né? Então é isso, né? Sem pressa, lentidão, sossego. Dá um tempinho para você, né? E às vezes você levanta, é sempre até de noite. Esse tempo é seu, para você se perceber amado, para você se perceber amada, porque nós corremos o grande risco de passarmos por este mundo e não termos intuído, não termos percebido essa mão de Deus sobre nós, né? É tanta pressa, é tanto sufoco, é tanta notícia que nos desconforta, né? Então agora é um momento para nós estarmos um pouquinho com o amado. Essa é a grande palavra, né? Talvez é a razão principal de nossas vidas, né? Estar com Ele. Então nós vamos ter a exposição do Santíssimo, podemos cantar um pouquinho.
Talvez uma posição mais cômoda seria assentados, né? Talvez seja só isso, né? Uma palavrinha e o silêncio. Na chamada Conferência dos Índios Sioux, nos Estados Unidos, quando eles fazem a conferência deles, vêm as tribos e fazem um grande círculo, fazem um longo silêncio. Depois alguém diz umas duas palavrinhas, geralmente o mais velho. Fazem depois um longo silêncio de novo. E depois alguém faz a conclusão com uma pequena palavrinha e vão embora. Captaram? Porque às vezes a gente acha que a gente vai vencer pela quantidade de palavras, né? E talvez não, né? Então, escolha uma pequena palavrinha, né? E procure dentro do seu ser, dentro do seu coração, na hora que vier uma imaginação, o que eu vou fazer hoje à noite, o que eu fiz antes de ontem, aquela pessoa que eu tratei mal, procurar desviar o olhar para que a nossa atenção e o nosso olhar esteja voltado para Ele, né? Nós colocamos aí a palavrinha Jesus, né? Você pode escolher aquela que mais te remete ao mistério, amor, Deus, Senhor, Mãe, presença amorosa. Nós precisamos disto, né? Nós precisamos desse silenciamento para que possamos chegar mais à raiz do nosso ser, né? Então, abstraindo todo o barulho fora, mergulhe dentro do seu ser. Talvez o lugar que nosso Deus mais goste de morar, né? Dentro de cada um de nós. Então nos coloquemos, né, numa posição que nos dê um certo conforto, né? E contemplando a presença carinhosa de Jesus, corpo, sangue, alma e divindade dele, né? Façamos então esses 10 minutinhos de um silenciamento, de uma oração que não precisa de dizer muitas palavras. Se vier uma dor, um sofrimento, apenas mostre para Ele, assim como Nossa Senhora apenas mostrou. Eles não têm mais vinho, né? E não falou mais nada. Ele já entendeu tudo, né? Então é expor a sua ferida. Ela será cicatrizada pelo olhar de Jesus, né? Então aproveitemos este momento com delicadeza de espírito, sem precisar de forçar nada, né? Sem precisar de forçar. Assim como quando você vai na praia, não precisa de forçar o sol para ele queimar a sua pele. Basta se expor ao sol, né? Ele é o nosso sol, Ele é a nossa luz, né? Então não precisamos de gritar, não precisamos de espernear, não precisamos de apertar, né? Mas é só se soltar
carinhosamente nos braços daquele que é nosso Pai querido e que tem coração de mãe.
essa presença, ela vai entrando pouquinho a pouquinho dentro de nós, né? Assim como a gente pensa pela cabeça, é necessário a gente amar com o coração, né? Esse é o grande exercício da oração amorosa. Não é a hora do raciocínio. A primazia aqui não é da mente. A primazia é do coração. A gente chega a perceber que a gente começa a pensar misteriosamente e amorosamente com o coração, né? Aí nós não vamos precisando de imagens, não vamos precisando de muitas palavras, e a oração ela vai acontecendo agraciadamente, serenamente. Então, a guerra mais difícil é conosco mesmos, né? Porque essa porta é estreita. Entrar, a gente tem que apertar. Não apertar do jeito que a gente estava falando antes, mas para a gente passar, custa, né? Porque a nossa mente, ela é muito... Tantos e tantos pensamentos surgem e brotam, né? E o nosso coração, ele, que é a nossa interioridade, o nosso coração é aquele espaço, se a gente puder dizer assim, que ele mora, né? Que ele fica, que ele permanece. E por essa razão é necessário a gente desarmar o coração, né? Vocês já repararam que quando a gente está com raiva de alguém, ou quando a gente está com um problema muito grande, é difícil da gente rezar, né? É justamente ali que a gente deveria, mas é muito difícil, né? Porque a raiva é uma irrupção, né? Ela vem de regiões que a gente não sabe de onde que é, até chegar ao nosso coração, até a nossa mente, nós ficamos impregnados daquele sentimento, ou daquele jeito de ser, né? E oração, no fundo, é a gente pedir ao Pai os sentimentos do Filho. Por isso que é aprender a não fazer nada diante de Deus. Isso não é fácil. Somos uma civilização do ter que fazer para que a gente possa ser alguém. Esse é o grande problema. O outro não é amado por aquilo que ele é. O outro é amado por aquilo que ele me oferece. Então, para que nós possamos adquirir a cultura da paz, essa necessidade de sentar, de ficar com Ele. Santo Papa João Paulo II foi ao mosteiro budista no Dia Mundial da Oração, 5 minutos com o monge lá, não falaram uma palavra, saiu, foi embora, mas disse tudo. É porque é aquela situação, né? A pessoa com quem você tem liberdade, você consegue ficar em silêncio. Aquela que você não tem, que você está conhecendo, tal, que ainda não... Aí você... Será que vai chover hoje, amanhã? Será que... Né? Agora,
a pessoa que você tem intimidade, você pode ficar um silêncio longo. E é justamente esse silêncio longo é que vai moldando o coração da gente. Vai moldando. E aí vai acontecendo um fenômeno extremamente interessante, que nada mais será profano, tudo será sagrado, né? Com a ressurreição de Jesus, essa energia do ressuscitado foi de tal ordem que chegou às raias de todo o universo. Então não existe mais para nós essa palavra que é totalmente fora de esquadro, que chamar uma pessoa de profana. Não existe, né? Todos nós somos sagrados, todas as pessoas são sagradas, né? Até aquele assassino lá dentro do presídio, então o nosso olhar é que vai mudando, o nosso coração é que vai se resgatando. Então a gente vai se apaziguando, né? Quando nós nos desarmamos, o medo vai embora. Então, ações políticas de armar as pessoas, né? Não vamos discutir isso aqui agora. Mas o caminho da paz é justamente o contrário, né? É o desarmamento do olhar, é o desarmamento do coração. E aí, quando desarmamos, o medo vai embora e entra o amor, porque onde existe o amor, não existe o medo, e onde existe o medo, não existe o amor. E nós vamos nos desarmando, meus irmãos, isso aqui é muito importante. Nós vamos nos desarmando daquela vontade de sempre ter razão, né? Aqui quem manda sou eu que tenho razão. E às vezes esse sou eu que tenho razão nem é falado. É às vezes a postura, é às vezes o olhar, é às vezes o jeito. É isso que a gente tem que curar em nós, né? Para sermos irradiadores do Evangelho. Santo Agostinho, São Francisco dizia: ide e evangelizai, e se preciso for, fale. Se preciso for. Talvez expressões que a gente usa, eu não te falei, se você fizer isso, que não ia acontecer isso, te falei. Tirar esses modelos que ficam em nós, quase que sempre numa necessidade de ser vencedor. Então essa realidade não é das mais simples, né? Uma realidade que também é tão difícil de a gente tirar, é a comparação com o outro. Eu me comparo com o outro sempre. Fulano de tal tem mais dons do que eu, ou fulano de tal. Nada disso, né? No que você compara, você se perde. O medo entra, o ciúme brota e vira dentro de você uma coisa ruim, porque cada um de nós é a imagem de Deus do jeitinho que a gente é. Porque se você ficar se comparando, você vai sempre deixar de ser você mesmo. A gente às vezes, essa questão de Big Brothers aí da televisão, né? Quer dizer, o pessoal sabe até a placa do carro da pessoa que está lá dentro, né? Se perguntar na rua, sabe nome, sobrenome, sabe tudo. Então nosso povo
parece que tem que ver como que o outro vive a intimidade, porque ele perdeu tanto o contato com ele mesmo, que tem que ver como os outros vivem a intimidade, porque não sabemos mais. Então a gente é convidado a isso, né? A aprender a se acolher a si próprio, porque senão não ama o outro, né? Ah, não, eu tenho sempre que amar o outro, tem que sempre... Não, espera aí um pouquinho, vamos refletir um pouquinho. Claro que você tem sempre que amar o outro, mas você tem que amar a você também. Então o medo, ele é muito, vamos dizer assim, ele é muito diversificado, né? E ele vai entrando sorrateiramente no nosso ser e vai nos embrutecendo. Vocês já repararam que quando você está com medo, quando você está passando por um momento de pensando demais nas suas coisas e tal, você às vezes não cumprimenta as pessoas, né? Nem vontade tem de cumprimentar, né? Agora, quando é a necessidade do apaziguamento, né? A necessidade do silenciamento, a necessidade da solidão, não tenham medo da solidão. Eu só serei solidário se eu aprender a ser solitário, porque eu não vou ficar mendigando o amor do outro, né? Pode ser uma coisa um pouco meio esquisita, mas é isso mesmo. Da gente não ficar só passando pires, né? Me dá um pouquinho do seu amor, né? Nós vamos nos bastando. Às vezes a gente fala, os casais é metade, né? Quer dizer, é a minha cara metade. Não, não é a sua cara metade. Na realidade, é a inteireza do outro com a inteireza do outro. Então são duas inteirezas que se relacionam. Então não é um complemento simplesmente um do outro, né? É uma inteireza que se tem. Olha, se sozinho eu rezo bem, com você vai melhor. Claro, mas eu também sozinho eu resolvo de uma certa maneira, né? Então é um dado que é importante para nós, né? Então é acolher você, meu irmão, minha irmã, né? Tem aquela historiazinha que Benjamim, um rabino muito sábio, e aí perguntaram para ele: Benjamim, quando você for ao encontro de Javé, qual que é a pergunta que ele vai te fazer? Aí Benjamim falou assim: olha, eu tenho certeza que ele não vai me perguntar por que eu não fui Moisés. Eu tenho certeza que ele não vai me perguntar por que eu não fui Ezequiel. Mas tenha certeza que ele vai me perguntar: Benjamim, por que você não foi Benjamim? Então Deus não vai te perguntar se você não foi uma outra pessoa. Ele vai te perguntar por que você não foi você mesmo. Porque senão a gente passa a vida imitando. E é ruim, que não dá certo. Cachorro tem que latir, gato tem que miar. Quando o cachorro quer miar, sai fora. E quando o gato tem que latir, também não dá certo. Então é importante que a gente compreenda que o silêncio é que vai moldando tudo isso dentro de nós. É bom você ter alguém com quem você fale, claro, claro. Não fiquem com medo de terapias, isso é só para quem está meio doido. Não, quem dera que eu pudesse ter alguém, uma vez por semana, eu falar das minhas coisas. Quem dera.
Porque é a partir do momento em que também, aí vem o outro lado da moeda, é a partir do momento em que você também verbaliza, é que você toma posse daquilo que você é. Por isso que a gente ter alguém para a gente poder falar é muito importante. Mas agora, eu só vou saber o que eu vou falar quando eu faço silêncio. Porque aí a realidade ela vem de dentro, ela não vem só da cabeça. Por isso que a igreja ela é contra toda ideologia. Porque ideologia é uma coisa que você tem uma ideia, escreve num papel e o problema está resolvido. Não. Não. É muito mais do que uma ideologia, né? Então não é nem de direita nem de esquerda, né? É de olhar centrado naquele que é. Então por isso que a gente precisa beber nessa fonte. Então o medo ele vai tomando conta de nós, porque a gente às vezes não faz silêncio, porque a gente vai deixando, não vai resolvendo aquelas feridinhas que vão aparecendo, aí a gente deixa para outra semana a gente já esquece, e ela vai lá para o inconsciente da gente, e vai, e ficamos numa fazeção de coisas, numa busca de poder desenfreado, neurótico, numa busca do ter, porque eu tenho que alimentar a minha interioridade de alguma coisa, então eu tenho que encher a minha interioridade, só que a minha interioridade, pelo fato de ser infinita, ela não cabe só às coisas, né? Ela vai ficando lá para o fundo. O que dá a plenitude para nós é a presença amorosa. Então, custa muito a gente ser uma pessoa corajosa, custa muito a gente ser uma pessoa da paz. Estou longe, né? Mas porque nós não temos a coragem de pagar o preço, né? Porque o preço é alto, né? O preço é alto. Então nós, em primeiro lugar, precisamos de aceitar a condição, a gente poderia dizer, aceitar a dor como condição da nossa humanidade. Então essa dor chamada dor existencial, ela faz parte da sua vida, meu irmão. Você pode espernear, a dorzinha vai estar ali querendo te dizer alguma coisa, por isso que a gente precisa escutá-la. Então, ao invés de abafar logo, né, com coisas, com poder, com shopping center, com roda gigante, né, preencher do nada. E mostrar para ele essa dor. E às vezes até ter o bom humor com ela. E aquela palavrinha, essa é uma palavrinha de Santo Agostinho, que a única oração que Deus conhece é da angústia. E tem toda a razão. Porque é na angústia onde você é plenamente você mesmo. Então, um pouquinho de desespero não faz mal para ninguém, uma dosagenzinha assim, entendeu? Uma pimentazinha, é necessário para que a gente fique acordado. Então, não achar que a vida ela é sempre um dia de um sol de brigadeiro, né? Azul, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Se por acaso vem um dia um pouquinho nebuloso, a gente já fica revoltado. As nossas vidas é como as estações do ano. Tem hora que é primavera, tem hora que é outono, tem hora que é um inverno bravo, tem. Então que isso não nos tire a coragem. Porque, meu irmão, coragem não é ausência de medo. Coragem é, apesar do medo, eu enfrentar o que eu devo enfrentar, né? Porque se você for esperar nunca ter medo, né, a gente vai trabalhando para que isso aí aconteça, mas o medo está, de uma certa forma, sempre muito presente.
na vida do ser humano, né? Então, a gente já saber de antemão um certo autoconhecimento de nós mesmos é saber que a dúvida, a escuridão, o deserto, o silêncio fazem parte do processo, né? Fazem parte do processo da vida da gente, né? Então, não olhar isso como algo estranho, né? Então, às vezes você tem uma certa dúvida de alguma doutrina da igreja. Vai e estude. E aí a dúvida vai embora. O contrário da fé não é a dúvida. O contrário da fé é o medo. É o medo. Então dependerá um pouco da nossa atenção ao mistério. Isso é muito importante, meu irmão, minha irmã, que nós nos eduquemos um pouquinho para isso, né? Quando a gente diz mistério, não significa que eu tenha que saber sobre o mistério. É claro que eu devo estudar, é evidente, né? Agora, tem um autor que fala uma coisa lindíssima. Ele fala: olha, esse livro que eu escrevi sobre a Santíssima Trindade, eu fui até um certo ponto e depois eu me ajoelhei. Resposta brilhante, né? A gente vai, o mistério a gente pode ir buscando até um certo ponto, mas chega num determinado ponto que eu não consigo agarrá-lo, porque ele é mais ou menos como um pássaro selvagem. Se eu agarrar, ele morre. Pássaro selvagem é para ser contemplado. Por isso que na Sagrada Escritura, o símbolo do Espírito Santo é o quê? É a água, é o vento, é o hálito, né? É o fogo, né? Realidades que você não agarra, né? Para você possuir para você. Então o mistério não é para a gente possuir. O mistério é para a gente acolher, né? Se dê por satisfeito, né? Porque a sociedade que nós vivemos é uma sociedade de muita de possuir demais, né? Então, pouquinho a pouquinho, aquilo que parece obscuro vai começando a clarear, né? É pouco a pouco, né? Então nós vamos mais um pequeno e breve momento de silêncio, se deixar tocar pela presença, né? Não precisa fazer nenhuma força. Não queira agarrar o espírito orante. Não queira agarrar a face de Jesus, né? Silenciosamente acolha. Se por acaso dispersa um pouquinho a palavrinha, essa iscazinha: amor, Jesus, presença amorosa, duas palavrinhas: Pai, Deus, Mãe, Papai querido. A palavrinha que você se sentir mais intimamente ligada, né? E não precisa ficar repetindo essa palavrinha o tempo todo, né? Pega essa palavra como uma iscazinha e volte para a sua atenção ao mistério. Não precisa de ter visões, não precisa de ter nada disso. É acolher na fé a presença daquele que habita dentro do seu coração.
Jesus, caminho, verdade e vida. Queremos ver Jesus, queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida. Queremos ver Jesus, queremos ver Jesus, queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida. Queremos ver Jesus, queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida. Queremos ver Jesus, queremos ver Jesus, queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida. Queremos ver Jesus, queremos ver Jesus. Nós vamos então agora encerrar o Santíssimo, né? Essa atitude das mais maravilhosas, como essa expressão medieval, mas de uma força e de um amor imenso, prisioneiro do sacrário. Estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Não tenham medo, pequeno rebanho, não tenham medo. Talvez uma das palavras que Jesus mais expressa no seu Evangelho. Não tenham medo, coragem, eu venci o mundo, estou convosco. Pode uma mulher esquecer o fruto das suas entranhas? Claro que não. Mas se ela, por um acaso, esquecer, eu jamais me esquecerei de ti. Que o Senhor nos conceda a graça da fé, da coragem, da caridade, né? Em que quando sairmos daqui possamos ter um outro olhar para com cada irmão, com cada irmã, um novo jeito, uma nova maneira, mais cordial, mais amiga, mais próxima, mais cuidadora, com o nosso olhar desarmado. Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Poderia, por favor, levantar a mão quem quer tomar café? Peraí. Só vocês duas? Só duas, sim. Então, a pergunta que eu faço, que não quer calar, eu posso continuar mais um pouquinho e depois a gente... Pois é, mas aí você perdeu, não tem problema não? Porque aí a gente já era para ser a palavra antes, mas nós invertemos, então agora a gente usa da palavra, porque somos seres racionais, mas a palavra tem que cair, né? Tem que cair lá dentro. Então, é só para a gente ir pouquinho a pouquinho, tomando consciência de uma realidade muito importante. Adoração ao Santíssimo Sacramento não é falar demais, né? É estar com Ele, né? Então é aquele momento onde que você com aquele ente querido senta numa mesa de café e vai tomando seu cafezinho. Às vezes não precisa falar muita coisa, não precisa inventar história, né? Porque é importante na vida espiritual, não é o muito saber. Esse princípio ele é fundamental para nós, meus irmãos.
não é o muito saber, mas é o saborear internamente. Então, na hora que você pega uma música chamada refrão contemplativo, você pega Jesus, uma palavra, vira música. Silêncio, vira música. Porque senão a gente é um pouco meio afobado, a gente tem uma certa ansiedade de achar que falando. Não. Recua um pouquinho na ânsia, né? É como aquele caso que eu já falei para vocês. Tem um padre que ele vai no velório, fica no cantinho, ninguém sabe que ele é padre, ele fica irradiando serenidade. Padre José, Padre Pablo, Juan Artes. Obrigado aí. Tem mais alguém? Fernandinho, está no fundo aí. Seminarista, ótimo. Então dá para a gente navegar mais um pouquinho, tá? Se alguém tiver muito calor, é só pular fora do barco, nada, e depois volta, né? Ok. Então, é um trechinho do Evangelho que deve mover um pouquinho a nossa travessia. Jesus caminhando sobre as águas, né? Pena que nós não encontramos uma outra versão, né? Mas essa também, ela é muito bonita. Claro, todo o Evangelho é bonito. E tem uma versão que é muito interessante, porque então Pedro está na barca, Jesus está vindo sobre as águas silenciosamente, e aí Jesus fala: sou eu. Aí Pedro diz, né? Se verdadeiramente é o Senhor, faça com que eu caminhe sobre as águas e vá até vós. Jesus falou: vem. Ele foi. Só que o que aconteceu com Pedro foi isso. Ele fixou o olhar nele em Jesus e foi. Na hora que desviou o olhar de Jesus, o que foi que aconteceu? Aí começou o raciocínio. Aí veio o vento forte, veio ondas altas, a escuridão, e aí ele começa a pensar: mas homem não pode caminhar sobre as águas, e aí afundou. Graças a Deus que Jesus fez uma coisa maravilhosa, estendeu a mão, né? Puxou Pedro com a mão só, né? E abraçou. Essa versão ela é muito bonita, porque não é essa aqui, mas vocês passam para essa versão. Ele dá um sorriso para Pedro e grita no ouvido dele um grito maravilhoso e fala assim: meu irmão, dessa vez a fé foi pouca, né? Meus amigos, nosso Deus é assim. Nosso Deus é assim. Porque o que nos causa medo é porque nós temos medo do Senhor. E o medo de Deus, entra um medo dentro de nós que é insustentável. Então esse filme ele é interessante porque Jesus é ternura pura. E ele vai desobstruindo as fontes assim, de uma maneira bem humorada, feliz e tal, sabendo que tudo vai acabar bem. Tudo vai acabar bem. Então a gente precisa de constantemente, porque está muito arraigado dentro do nosso coração, essa visão do Senhor como se fosse um carrasco. Aí fica difícil até para viver, né? Porque eu ser totalmente oprimido, eu tenho que fazer isso porque senão eu vou para o inferno, eu tenho que fazer... Não, eu vou fazer isso porque eu vou para o céu. Nós vamos fazer isso porque nós vamos para lá, para o encontro definitivo com Ele, né? Então o que Jesus quis trazer para nós é justamente esse novo jeito de ser de Deus, né? É a parábola do Pai Misericordioso, é a parábola da dracma perdida, é a parábola da ovelha perdida, né? É essas cenas que vai acontecendo, né? Então, será que dá para... Está na agulha aí? Beleza.
tenhais medo. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Vem. Senhor, salva-me. Homem de pouca fé. Por que duvidaste? És verdadeiramente o Filho de Deus. Dá para suportar uns 40 minutos? Mas 40 já tá bom, né? Tudo em excesso é prejudicial. Podemos ficar um pouquinho de pé, por favor? Prontidão. Podemos gritar. Aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, fiel é aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, fiel é aquele que vos chamou. Aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, fiel é aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, fiel é aquele que vos chamou. Muito bem. Podemos assentar um pouquinho? Por volta das 19 horas, 19h30 da noite, claro que se é 19 é da noite, as ovelhas ali no pasto
e os lobos nas montanhas, uivando com uma raiva imensa, e as ovelhas ali não conseguiram dormir por causa do medo, né? E os lobos uivando. Aí o pastor, no seu embornalzinho, tirou a flautazinha doce e começou a tocar. E aquela melodia foi entrando no ouvidozinho da ovelha, e ela foi apaziguando o coração, e dormiram, apesar do medo, apesar dos perigos ainda continuarem uivando. É assim que nós temos que fazer. É a melodia da fé, é a melodia do bom pastor. Vocês viram ali no filmezinho que Pedro olhou para baixo, olhou para o umbigo, olhou para os lados, vento, tempestade. Jesus vai e abraça. Ô meu filho, podia ter acreditado, né? Então nós nos encontramos, meus irmãos e minhas irmãs, num tempo novo, que se apresenta como novo, né? Difícil, porque tudo que é novo é difícil, né? Então é um tempo que grita por mudanças, né? Isso necessita de nós de novas aprendizagens, né? É só uma questão lógica, né? Uma palavrinha de Jesus que nós já conversamos, talvez no primeiro encontro nosso, uma palavrinha forte de Jesus, em que ele fala o seguinte: olha, vocês sabem muito bem que amanhã vai chover porque o céu está avermelhado. Vocês sabem muito bem que amanhã vai fazer sol porque o vento chiroco está vindo do norte. E ele continua: hipócritas, mas vocês não sabem ver os sinais dos tempos. Então ele dá uma puxada na gente, né? Porque senão nós ficamos naquela história: pô, mas 1940 era assim, por que tem que mudar? 1940 era assim, mas agora é outro tempo. Isso não é fácil. E nosso Deus é aquele que sempre se apresenta de maneira nova. Isso é doído demais, porque a gente custa para chegar ao ponto exato, mas ali um pouquinho para frente ele já muda de novo, porque ele é livre. Então nós temos que aprender a perceber que nosso Deus é assim. Então não é a gente debruçar sobre as cinzas da tradição, é a gente debruçar sobre a brasa da tradição, que tem calor e que tem luz. Agora eu ficar discutindo o sexo dos anjos, isso na Idade Média era muito interessante, mas hoje não é mais, né? Um exemplo bobinho, mas só para a gente compreender um pouco isso, né? Tem certas características do tempo que eles estão dizendo para nós, né? Estão gritando para nós. Brumadinho, por exemplo, né? Situação das barragens que estão se rompendo. Eu vou cruzar os braços e deixar com que tudo continue acontecendo? Ah, não, isso não é problema meu, isso é problema do governo, não, é problema nosso. É o que a gente chama de uma cidadania ativa. Então é necessário a gente ver o que a gente pode fazer, o que é possível ser feito, né? Só para dar um retorno para vocês, o que nós arrecadamos na campanha da fraternidade desse ano, tudo foi para os nossos irmãozinhos lá, que 248 mortos e tantos que ainda não foram encontrados, e as pessoas não tendo resposta nenhuma, né?
Então, é um olhar que a gente tem que ter, né? A gente tem que perceber a necessidade, a dor do outro. Então, tem certas situações onde que o tempo, ele vai nos dizendo, né? Então, qual que é o grande momento nosso hoje, né? Temos que fazer esta pergunta. Então, vai precisar de novas aprendizagens, novos jeitos, né? E não é fácil, mas não, Nossa Senhora, eu que o digo, eu que o digo. Mas o que eu posso fazer? Vou enfiar o rabinho das pernas e sair correndo? Vou fazer com que enfie a minha cabeça dentro do coisa, do buraco e fico eu voltado para mim mesmo? Então, é a entrada do povo hebreu na terra prometida, né? Então, não é só uma história do passado, é uma história que nós estamos revivendo hoje. Estamos a caminho nesse deserto, né? Nós temos que ir além do deserto. Sentinela, vigilância, como domingo passado o Evangelho traz para nós: vigiai e orai, né? Então, não tenhais medo. Deus vai dizendo para nós: eu estou com vocês, eu estou convosco, né? Então, esse caminho, ele não é tão fácil, e por isso a gente tem que ter os olhos fixos em Jesus, né? Porque Jesus, na Eucaristia, Jesus tira tudo aquilo que é secundário, né? E a Eucaristia fica somente com aquilo que é necessário. Tira tudo que é secundário. Fica com o essencial e tira aquilo que não tem tanta importância, né? Quer dizer, claro que tem muita coisa, tem muita importância, mas a Eucaristia é justamente para dizer isso para nós: apenas o suficiente, né? 17 anos atrás, Paróquia Santa Efigênia, eu completando 17 anos de padre, aí vieram no corredor da igreja 5 pessoas trazendo uma mochila, aí chegaram para mim e tal, e foi tirando de lá de dentro, né? Uma Bíblia, tirou de lá de dentro um par de sandálias, tirou de lá de dentro um cantil, tirou lá de dentro um pedaço de pão e tirou um cartaz. E nesse cartaz, um vaso vazio, escrito assim embaixo: apenas o suficiente. Foi um presente que eu nunca mais me esqueci, claro, nunca mais me esqueci. Apenas o suficiente. E a nossa hora é um pouquinho assim, meus irmãos. É uma hora de provisoriedade, é uma hora de tendas, é uma hora de jardins. Não é um horário, não é um momento de grandes fundações, de nós fazermos coisas espetaculares. Não. Então a sensação que a gente tem é que Deus está pedindo isso de nós. Sejam simples, né? Não fica procurando muita coisa que é tão secundária. Nós já, através do nosso celular, nós já fazemos tanta coisa que é secundária. A gente vai desenfocando, né? E a gente vai se enfocando naquilo que é puramente passageiro, né? Então, o nosso celular, ele tem de tudo, ele só não faz chamada para fora, entendeu? Tem de tudo. Mas esquece do que é o essencial, né? E aí é pouco a vida da gente assim, né? Então nós não podemos voltar atrás. Esse é que é o problema, né? Eu estava conversando com um padre que chegou da França agora há pouco tempo, ficou 10 anos lá, e ele dizendo de muitos jovens, conseguiu arrebanhar uns jovens lá para conversar um dia com ele. Esses jovens nunca tinham escutado a palavra de Jesus Cristo.
nunca tinham escutado a palavra Bíblia. Então, para poder dizer para nós que é essa realidade mais carinhosa do mundo, diga para mim uma outra religião que tem, não sou nada contra outra religião de maneira nenhuma, eu sou na comissão do ecumenismo e amo o ecumenismo, eu acho que ele é muito interessante. Agora, nós temos um Deus que se faz pequeno, pedacinho de pão, um Deus que se faz pequeno como uma criança, um Deus que vive num contexto de uma famíliazinha pobre, despojada, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, um Deus que nas estradas poeirentas ali da Palestina, um Deus que morre no alto de uma cruz para gritar para nós silenciosamente o quanto nós somos amados, um Deus que ressuscita, e nada de grandioso, né? Ressuscita e ainda é confundido com um jardineiro e com um transeunte ali, né? Se fosse nós, talvez um corpo de bombeiro com banda de música, o Cid na frente, né? Não, nada disso. Então talvez o momento nosso é um pouquinho esse, né? Um pouquinho de menos aparência e mais essência, né? De mais oração mais profunda, para que a gente possa verdadeiramente não ficar olhando para trás. Vocês conhecem aquela história de Vicente Pinzon? Ele, grandes caravelas, e foram até o México, né? E os marinheiros lá, a tripulação doida para voltar para a Espanha, uma saudade do arroz temperado, né? Aquelas coisas todas, uma fome de tantas coisas que deixaram. Na hora que esse comandante dessa esquadra percebeu isso, enquanto o pessoal estava dormindo, sabe o que ele fez? Colocou fogo nas caravelas todas. Por isso que a gente fala queimar navios. Vocês já viram essa expressão, né? Queimar navios significa isso, não voltar para trás. A grande maioria aqui é aquela velha história. Se a gente for contar quantos anos somados nós temos aqui, dá ano pra caramba, né? Dá mais de 1 milhão de anos. Nós já passamos da metade, gente. Não fica olhando que a galinha da vizinha é mais gorda, não. Você já fez a sua opção. Agora é a hora de você apostar nessa opção que você fez. Agora você, tico-tico no fubá, né? É assim, olha uma, olha a outra, tá. Não quer dizer que as outras são ruins, não. Só que tem que, a nossa identidade é a nossa identidade. Eu só posso ser um ser ecumênico se eu sei qual é a minha identidade. Porque senão eu fico com aquele olhar de Marta, né? Olhando para lá, olhando para cá, será que é ali, será que é aqui, será que é cá? Aí fica muito difícil, porque outro dia, eu achei engraçado, aí o padre falando que, às vezes vocês aí, o padre gritando com a comunidade, vocês aí ficam acendendo vela para Deus e para o diabo. Aí uma velhinha chegou depois e falou, mas o que tem acender a vela para o diabo? Eu às vezes acendo para ele se converter. Porque se o diabo, a ideia dela, né? Porque se o diabo se converter, o nosso problema está resolvido. Ó, isso chama-se esperteza espiritual, né? Então, meus queridos, não voltem atrás. Não voltem atrás. Apesar de tudo, a gente não pode confundir ações humanas com Deus. E às vezes, fulano de tal, que é ministro da Eucaristia, falou aquilo para mim, e tal. Às vezes o cara estava num momento de uma dor de barriga danada, falou uma bobagem qualquer, você entendeu? Uma coisa que nós precisamos de parar, gente, é com a mágoa. A mágoa, ela no campo espiritual, ela é muito ruim.
Porque a mágoa, no fundo, sabe o que é? É uma alegria perversa. É aquela coisa, aí você fecha a cortina da sua casa e fica mastigando aquilo que a Dona Maria, eu fui e ela não me acolheu como eu gostaria. Vamos parar com isso. A hora agora é outra hora. Nós não podemos ficar com essa coisa de mágoa, de não perdoar, né? Porque essas coisas todas vão causando medo misterioso em nós. Porque aí eu vou perdendo o brilho dos meus olhos, claro, né? Meu calor, o meu coração, ele vai ficando frio. E nós vamos perdendo o encantamento, né? A terra do futuro é boa, meu irmão, minha irmã. É a nossa terra prometida. A nossa terra prometida, né? Então, essa novidade criadora é que vai dar explicação para o nosso futuro, né? Então, eu celebrei Belo Horizonte 3 dias atrás, o aniversário de Dom Serafim. Dom Serafim fez 95 anos de idade, fez 70 anos de padre e fez 60 anos de bispo, né? Quer dizer, então, né, quer dizer, esse homem, e esse homem até hoje, ele tem essa perspectiva de uma igreja que abre. E às vezes, né, outros têm a mentalidade doidinho para que uma igreja que fecha dentro da sacristia. Não pode. Pode. Papa Francisco vem dizer isso para nós, né? Uma igreja de saída, uma igreja de ir ao encontro dos outros, né? Difícil, é difícil, porque quando a gente está assim, quando a gente quebrou uma perna e coloca um gesso, a gente, depois que tira o gesso, a perna da gente é igualzinho ao meu braço aqui, né? Fininho. Aí eu tenho que fazer uns exercícios para poder voltar ao jeito dela normal, né? Então a grande pergunta que nós temos que fazer é essa: como ser Abraão hoje? Como fazer para ir de acampamento em acampamento? Tendas, né? Então não é a chamada provisoriedade. Como ser Jeremias, como viver o espírito que moveu esse homem. Então tem uma palavra bonita que diz o seguinte: no espírito o mundo aguarda o reino, no espírito o homem luta contra o mal, no espírito Cristo ressuscitado está presente. O Evangelho se torna uma potência vital. A igreja manifesta a comunhão trinitária. O agir humano se torna divinizado. E as nossas ações têm consequências, né? Então nós queremos avançar, porque a terra que Deus promete é a terra do futuro e é boa, apesar de nós não estarmos enxergando absolutamente nada. Vemos aí uns lampejos nessa longa madrugada, entre um final de tarde e um início de dia após a noite. Nós estamos nessa noite. Nós estamos nesse inverno. A gente gostaria que fosse mais tranquilo, mais sereno, mas não é. Não é. Então por isso nós precisamos de estarmos juntos. Nós precisamos de beber nessa fonte eucarística. Nós precisamos de ser iluminados pela palavra de Deus, né? Nós precisamos, né? Adorar o Pai em espírito e em verdade, né? É esses adoradores que o Pai está buscando, né? Então nós precisamos desse ardor novo, né? Nosso coração, ele precisa desse encantamento. E o mais interessante é que o encantamento ele não vem de fora, não. O encantamento ele vem de dentro. E você tem que buscar dentro. Você tem que rasgar mais fundo, né? Eu tinha uma senhora lá na paróquia, em que ela, quando ela estava, a vida estava assim muito tranquila, muito serena, ela dizia para Deus assim: Senhor, manda-me um sofrimento.
Intuição. Porque ela percebeu, depois de longas caminhadas de vida, percebeu que era na hora do sofrimento que ela mergulhava na oração. Que aí eu tenho que buscá-la no fundo. Eu não posso brincar em serviço. Aí eu acordo para realidades menos superficiais. Agora, quando tudo está bem, né? Aí as coisas a gente vai assoviando e a vida vai sendo levada e a gente vai junto, né? Mas nós cristãos, a nossa marca é a cruz. Não adianta espernear. Não prometeu absolutamente nada diferente disso. Então é esse toque misterioso da graça da cruz que tem que ir até a minha mente, escorregar para dentro do coração, penetrar lá na minha medula, entendeu? Porque esse chamado, sabe o que ele é? Totalizante. É desse jeito que o medo vai indo embora. Patriarca Atenágoras, né? Agora eu já não tenho mais medo, né? Nem medo de perder numa discussão, medo que os outros passem na minha frente numa fila de ônibus, medo que o outro não me dê aquilo que eu gostaria que ele me desse. Não tem mais medo. Agora, essa realidade, ela tem que entrar no ouvido, tem que escorregar para dentro do coração e tem que chegar até na medula, até na nossa coluna, e fazer parte da nossa medula ali, né? Porque não pode ser mais hoje, meus irmãos, um chamado superficial, né? Porque senão a gente fica naquela história meio de uma alegria superficial, ou nem às vezes uma alegria, mas as coisas eu vou fazendo porque eu tenho que fazer. Ultrapassar um pouquinho isso, né? Então a gente captar o Espírito para que a gente possa viver o Espírito da realidade, né? Então por isso, meus irmãos, silêncio, oração, deserto, solidão. São realidades, não tenham medo da solidão, né? Porque a solidão, claro, que ela nos desconcerta, é claro que a gente não vai ficar nela o tempo todo, mas a gente precisa desses momentos de encontro comigo mesmo, né? Porque senão eu estou sempre despistando, Então é necessário com que a gente, com a graça de Deus, consiga isso, né? Então agora o chamado é o café, né? E muito obrigado. Aí, né? Como diz o outro, ai de mim se não fosse vocês, né? Então é sempre uma rodovia de mão dupla, né? Esses meninos maravilhosos, essas meninas maravilhosas, é cada um contribuindo um pouquinho, né? Mas não vamos perder o pique, né? Esse deserto que nós temos que rasgar, esse êxodo no qual nós nos encontramos, ele é difícil, né? Moisés não viu a terra prometida. Eu não quero colocar um grilo na cabeça de vocês, mas vou colocar. Mas eu fico impressionado, aquele homem fez tudo, cara. Aquele homem, ele fez de tudo, ele foi escorraçado, o pessoal duvidou dele, ele não é que apresenta a terra prometida. Moisés, você vai ficar por aqui mesmo, mas quem vai entrar é o tal do Josué. Se vocês puderem me dar uma explicação, eu gostaria muito, porque isso para mim é um nó que dá na minha cabeça, sabe? Meu Deus, igualzinho a Abraão, né? Só 2 domingos atrás, né? Ali Abraão fala: ô senhor, o senhor me desculpe, mas se tiver 50 justos, o senhor Sodoma e Gomorra, o senhor dá um jeitinho lá de resolver o problema deles? Tá bom, Abraão, por causa desses 50 eu não destruo nem Sodoma nem Gomorra.
Aí Abraão coçou a cabeça, falou: encontrar 50 aqui não vai ser fácil, não. Mas se tiver 40, e aí foi, né? Vocês lembram, né? E se tivesse 30? E se tivesse 10? Também, Abraão, eu dou um jeitinho, vou resolver o problema. Aí eu fico tão chateado. Por que Abraão parou ali nos 10 e deixou? Porque se ele falasse, e se tiver um? Também, mesmo que tiver uns, Abraão, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. E eu ia mais longe um pouquinho: Senhor, e se não tiver nenhum e só o Senhor for o justo? Não seria mais interessante? Não seria mais misericordioso? Seria. Por que não fez isso? Então, meus irmãos, vamos dar tudo que a gente pode. Dar tudo que a gente pode. Ao invés de ficar amarrando mixaria, né? Esse aqui é meu, esse aqui não, esse aqui é só meu. Daqui a pouco pega fogo no seu ouvido, entendeu? Então a gente às vezes precisa um pouco desse desprendimento, relativizar um pouquinho as coisas, né? Não dar muita importância, ser mais bem-humorado, né? Eu tenho hora que eu me pego tão mal-humorado, entendeu? Aí eu brinco comigo mesmo, né? Eu chamo: Loló, vamos parar com isso, né, cara? Vamos parar com isso. Não, porque às vezes tranca pra quê? Que bobagem é essa? O outro não tem nada a ver com a minha dor ou com a minha dificuldade, né? O nosso rosto foi feito para o outro, né? Para o outro. Aí a gente pode, para encerrar, então, o nosso café.